Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Professora Larissa, nosso intérprete, o Kelvin, sejam bem-vindos a essa aula, que é uma aula de aprofundamento de conteúdos. Então, a gente vai dar uma recapitulada aí na parte de reprodução assexuada e sexuada. Então, lembrando aqui, a reprodução, ela é uma característica comum a todos os seres vivos, né? Vamos entender aí, deixar bem claro qual é a diferença entre esses dois tipos de reprodução. Para a gente começar então essa aula, dá uma olhada aqui nesta imagem. Geralmente, nos humanos, a reprodução, né, o momento em que um casal vai ter um filho, é um momento marcante, um momento especial da vida desse casal. Mas afinal, qual é a importância da reprodução para os seres vivos? Por que esse é um processo tão importante? A reprodução ela é importante porque ela vai garantir a continuidade da espécie. Então, quando um cachorro, né, e a cachorrinha lá tem os filhotinhos, isso garante a continuidade daquela espécie. Quando um casal de humanos tem um filho, está garantindo também, né, além da continuidade da espécie, a transmissão das suas características hereditárias. Então é por isso que a reprodução é tão importante, porque ela vai fazer com que as espécies perpetuem, continuem a existir. E aí, basicamente, os seres vivos podem se reproduzir por reprodução assexuada e sexuada. Vamos começar então praticando antes da gente dar continuidade. Então, afinal, você já estudou sobre esses tipos de reprodução, volta lá no seu material para responder essa questão aqui, tá? A questão é completar a tabela. Então, aqui na tabela, a gente tem as características da reprodução assexuada e sexuada, você vai colocar aí, e vai colocar exemplos com quais organismos ocorrem esses tipos de reprodução, tá? Só citar os exemplos. Então, vou dar um tempinho aí, consulta lá o seu material, em caso de dúvida, que você tem isso já, e aí nós voltamos para a correção e para darmos continuidade. Então, vamos lá dar uma olhada como é que fica essa tabela? Claro que a tua resposta pode estar diferente dessa, tá? Não precisa estar exatamente igual, mas tem que estar falando mais ou menos isso. Então, confere aí, se precisar, arruma, complementa, tá?
Então, as características da reprodução assexuada é que um ser vivo, um único ser vivo, sozinho, ele é capaz de gerar descendentes. E esses descendentes são geneticamente idênticos a ele. Com quem que ocorre esse tipo de reprodução assexuada? Com organismos unicelulares, como as bactérias, os protozoários, com algumas plantas e alguns animais. Alguns mesmo, tá? Porque nas plantas e nos animais costuma ser sexuada. E quanto à reprodução sexuada, quais são as características dela? A principal, a mais marcante característica que define uma reprodução como sexuada é a união de duas células diferentes, que a gente chama de gametas, as células reprodutivas. E aí, essa união, essa combinação, ela vai gerar seres vivos que são completamente diferentes dos seus genitores, geneticamente falando. E com quem que ela acontece? Com a maioria das plantas e dos animais, incluindo nós, né, os humanos. Beleza? Vamos falar então agora da reprodução assexuada primeiro. Então a gente já viu, corrigindo a tabela, que é quando um único ser vivo, ele gera descendentes. Esses descendentes são idênticos ao original. Então olha o slide aqui, olha a imagem na tela para ficar mais fácil de entender. Nós temos aqui uma bactéria, tá? Que seria a bactéria mãe, a célula mãe. Essa parte preta aqui dentro está representando o material genético, o DNA dela. Olha o que está acontecendo aqui nesse segundo momento. Esse material genético está sendo duplicado, copiado. E é isso que acontece na reprodução assexuada. Uma cópia do material genético. Quando essa cópia está pronta, as células se separam, se dividem. E aí, as duas células filhas geradas são geneticamente idênticas à célula mãe, tá? Entre a reprodução assexuada, existem alguns tipos. Por exemplo, a divisão binária, que também é chamada de cisparidade. Olha o que acontece nela. Aqui, no exemplo, a gente tem amebas, que é um protozoário. Então, a ameba está aqui. Aqui na segunda imagem, a gente vê que o material genético, o núcleo dela já está duplicado. E depois de duplicado, olha o que acontece com o citoplasma dela, se divide, formando duas amebas geneticamente idênticas à ameba mãe. E aqui a mesma coisa. Uma ameba, aqui ela duplicando o material genético, aqui ele já duplicado e aqui a separação das células filhas, tá? Então isso acontece tanto com bactérias quanto protozoários. Outro tipo de reprodução assexuada é o brotamento. O nome brotamento vem da palavra broto. E aí é só você olhar para a imagem que fica bem fácil de entender. Isso acontece com as esponjas do mar, com a hidra, tá? Que é um quinidário. Então, lá na esponja no fundo do mar, um brotinho começa a crescer no corpo dela. Esse broto é uma cópia idêntica da esponja. Esse broto cresce até que ele vai se desprender, vai se soltar do corpo da esponja mãe e aí ele vai sendo levado com a água, né? Vai grudar num determinado lugar e vai começar então o seu desenvolvimento. Então por isso que também é um tipo de reprodução assexuada, porque a esponja sozinha conseguiu fazer isso, beleza? Outro processo de reprodução assexuada que acontece com algumas plantas é a estaquia, tá? O que é a estaquia? É pegar uma parte da planta, como por exemplo o caule ou folhas, e criar uma nova planta a partir dessa parte. Então, por exemplo, quando você pega uma muda de planta com alguém, você está fazendo exatamente isso.
Quando você pega uma violeta, aquela plantinha, corta o caule dela, deixa num copo com água por alguns dias, vão formar-se raízes. Essas raízes é sinal de que está acontecendo ali, né, a reprodução assexuada. Você vai plantar aquela violeta e um novo pé de violeta vai se desenvolver. Porque isso se chama estaquia, um tipo de processo de reprodução assexuada, onde a planta sozinha, a partir de partes do corpo dela, consegue gerar outras plantas, tá? Então isso em algumas plantas é possível. E aqui nós temos uma questão, a nossa questão 2 da aula de hoje, que está envolvendo um outro tipo de reprodução assexuada. Vamos ver se você lembra, tá? Então a questão é a seguinte: observe a imagem. Alguns organismos, como as planárias é esse vermezinho aqui, têm a capacidade de regeneração, processo considerado também um tipo de reprodução assexuada. Descreva sobre, citando o nome do processo, bem como você dar exemplo aí de algum outro organismo que também tenha a capacidade de fazer esse tipo de reprodução. Então, volta aí no seu material, você vai encontrar o nome do processo e outro exemplo também que eu usei na nossa outra aula. Então, procura aí, responde e nós já voltamos para a nossa correção. E aí, encontrou? Esse processo que a gente chama de regeneração, na realidade ele é um tipo de reprodução assexuada que recebe um outro nome. O que a gente tem que observar na imagem? Nós temos a planária inteira aqui. Olha o que fizeram com ela, cortaram, fragmentaram ela em várias partes. E depois o que aconteceu? Cada uma das partes deu origem a uma outra planária, uma nova planária. Então isso é muito estudado, né? Porque é algo realmente curioso, essa regeneração que acontece. Como essa regeneração acontece com esse organismo, ela, como eu disse, recebe um outro nome, esse tipo de reprodução. Não simplesmente regeneração, mas sim fragmentação, tá? E a fragmentação, ela também é observada nas estrelas do mar. Então, lembra daquele exemplo que a gente viu na outra aula? Que quando uma estrela do mar quebra um dos braços dela ali, ela pode regenerar? Ou se ela for partida ao meio, cada uma das metades pode se regenerar formando duas estrelas? Então, por que é um tipo de reprodução assexuada?
Porque o próprio organismo sozinho, né, ele está originando outros organismos e porque os organismos gerados são geneticamente idênticos aos originais. Então isso se chama fragmentação. E a respeito da reprodução sexuada, então, o que tem de diferente aqui, né? Muita gente confunde, acha que reprodução sexuada envolve relação sexual, porém nem sempre isso acontece, tá? O que garante, o que define que uma reprodução seja sexuada é a questão da união, do encontro de gametas. E esses gametas, geralmente, eles são provenientes de indivíduos diferentes. Então, por exemplo, o encontro do óvulo humano com o espermatozoide humano. Então, o óvulo é a célula feminina produzida pelas mulheres. O espermatozoide é a célula masculina produzida pelos homens. O encontro destas células é que faz com que esse processo seja uma reprodução sexuada, tá? E aí, temos mais uma atividade, a terceira e última atividade dessa nossa aula de hoje. E ela diz o seguinte: observe a imagem, olha só que bonitinhos os filhotinhos aqui de cachorro. Percebam que, embora esses filhotes sejam da mesma ninhada, sejam irmãos, eles são bastante diferentes entre si. A coloração, né, dos pelos, do olho, do focinho. A pergunta é, com base aí nos seus conhecimentos, no que foi discutido ao longo das nossas aulas sobre os processos reprodutivos, como a gente explica, como que a gente justifica isso, mesmo eles sendo irmãos, eles serem tão diferentes? Então, explica aí com as suas palavras e eu já volto para a gente fazer a correção. E então, qual é a explicação? Por que eles são tão diferentes? Ou mesmo, né, pensando no exemplo aí de humanos. Um casal, mesmo pai, mesma mãe biológico, se tiverem vários filhos, cada um dos filhos é diferente também. Podem sim ter características em comum, mas são diferentes. Por que isso acontece? Você conseguiu lembrar? Então vamos dar uma olhada. Isso acontece porque esse é um tipo de reprodução sexuada. E quando a gente está falando de reprodução sexuada, estamos falando da mistura de material genético dos genitores. Ou seja, nesse caso dos cachorrinhos, misturou a genética da fêmea e do macho, originando cachorrinhos, né, com essa mistura genética.
Nós, humanos, quando a gente é parecido, mas não é igual com o irmão, com a irmã, por que a gente é tão diferente, né? Por conta dessa combinação genética. Então, cada gameta, cada célula reprodutiva contém uma sequência genética. E aí o encontro dos gametas é que vai gerar tantos organismos diferentes. Então, olha só que legal isso. Durante a reprodução sexuada, sempre acontece o que a gente chama de recombinação gênica. Os genes se recombinam, então o óvulo e o espermatozoide, quando se encontram, vão formar um ser único, que contém uma sequência genética exclusiva, tá? E isso é responsável por algo incrível, que é a variabilidade genética. Por que eu tô falando que essa variabilidade genética é incrível? Porque ela permite que nós sejamos tão diferentes e porque ela aumenta as chances de sobrevivência dos seres vivos, tá? Quanto mais variabilidade, mais chance da gente se adaptar e sobreviver. E a reprodução sexuada, ela pode envolver fecundação interna ou externa. Qual que é a diferença? Olha só na imagem. Interna acontece, por exemplo, no galo, na galinha, na espécie humana, com o cachorro. É quando o macho precisa lançar os seus espermatozoides dentro do corpo da fêmea, tá? Mas nem sempre a reprodução sexuada é assim. Por exemplo, com peixes ou com os anfíbios, como o sapo, a fecundação ela é externa. Então, o peixe, tanto o macho quanto a fêmea, eles soltam os seus gametas na água. E é na água que os gametas se unem. O sapo, ele aperta a barriga da fêmea para ela soltar os seus óvulos. E aí ele solta os seus espermatozoides. E aí que vai formar os girinos, tá? Então não é fecundação interna, sempre, né? Depende de que espécie estamos falando. E quais são as vantagens e desvantagens entre reprodução assexuada e sexuada? Cada uma vai ter desvantagens e também vantagens. Olha só, por exemplo, na reprodução assexuada, a vantagem é que é um processo super rápido. É um processo que vai gerar um grande número de cópias, né, de descendentes. Só que a desvantagem é que sempre o ser gerado vai ser uma cópia idêntica do genitor. Então não promove variabilidade alguma. Quando a gente fala em reprodução sexuada, é um processo bem mais lento, porque é mais complexo, né, demora mais. Gera um número menor de descendentes. Então, por exemplo, na espécie humana, o comum é gerar um bebê, né? Diferente lá de uma bactéria que rapidamente gera várias cópias. Mas o legal, o mais interessante, é que a reprodução sexuada promove variabilidade genética. E aí, olha esse esqueminha aqui. Quando um ser vivo, ele é sempre igual, tipo bactérias, todas iguais. Então, pouca variabilidade, mudanças drásticas acontecem no ambiente, a chance daquela bactéria, daquela espécie ser extinta é muito grande. Então, quanto mais variabilidade genética a gente tem, maior a chance de adaptação e de sobrevivência, tá? Então, estamos chegando ao fim dessa aula. E nessa aula nós vimos aí as características e os tipos de reprodução assexuada e sexuada, e retomamos então também as vantagens e desvantagens, né? E principalmente a importância da questão aí da variabilidade genética. Então ela é um resultado da recombinação gênica que ocorre na reprodução sexuada, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até mais!